paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Nós podemos tomar os vossos assentos. Glória a Deus. Graças a Deus por esse dia. Pastor Luiz Alberto que nos confiou essa noite para falar a palavra do Senhor. O poeta disse que a Bíblia é o que há de mais precioso, é tudo que há de bom e belo, e se outras palavras me faltasse, bastaria o simples gosto de ler e apreciar as palavras sublimes que saíram daquelas bocas tão abrasadas como cratera dos céus. É bonita a poesia, mas não é minha, de Tobias Barreto. Ele não era pentecostal crente, é um poeta brasileiro. Se ele achou tão bonita a Bíblia, e nós que somos pentecostais, certamente temos um apreço bem maior, pastor Josué. Meus irmãos, os irmãos permitem eu ler um texto pouco lido, quase nem lido entre nós, assim, no dia de domingo. O livro é de Deuteronômio, capítulo 11, versículo de número 11 e versículo 12. Depois nós vamos ler os versículos mais conhecidos. Aleluia. Glória a Deus. A Bíblia é a palavra de Deus, soberana sobre tudo. Deuteronômio 11 diz assim: mas a terra que passais a possuir é terra de montes e de vales. Da chuva dos céus beberá as águas, terra de que o Senhor teu Deus tem cuidado. Os olhos do Senhor teu Deus estão sobre ela continuamente, desde o princípio até o fim do ano. Amém? Não é tão difícil a interpretação, não é algo assim difícil de entender, como alguns textos da Bíblia, né? Deuteronômio tem o seu nome original na língua dos hebreus, como escreveu Moisés. O seu nome é Devarim, que significa palavras. Sefer Devarim, o livro das palavras. Davá é palavra, Devarim são palavras. Mas ao traduzir o grego, os tradutores chamaram de Deuteronômio, segunda lei, baseado no seu mesmo livro, capítulo 17, versículo 18. Chamado de Deuteronômio, livro das palavras, porque no primeiro versículo desse livro diz assim: e falou o Senhor a Moisés estas palavras. Por isso o nome começa sempre assim, né, com as primeiras palavras do livro. Meus irmãos, nós estamos lendo um texto que fica difícil, porque a Bíblia tem escrito pelos hebreus, principalmente no Antigo Testamento, a maioria das histórias ela envolve o povo de Israel, a maioria, e envolve também as nações vizinhas, mas o ponto de partida começa ali com Israel, por ser eles os escritores da Bíblia. Deus criou essa nação por meio de Abraão, para fazer-se conhecido no mundo, e não para tornar uma nação somente ela privilegiada, visto que se a salvação é para todos, logo o privilégio é para toda a humanidade. Se a salvação é para todos, então não tem nação predileta, não tem povo predileto, não tem povo privilegiado. Diz Paulo que Deus encerrou todos embaixo do pecado, para que usasse de misericórdia para com todos, sem exceção. E o texto aqui que nós lemos: mas a terra que passais a possuir, essa nação Deus criou por meio de Abraão. Eles ficaram cativos no Egito por 430 anos, mas Deus tirou de lá com mão forte.
muitos milagres aconteceu. Uma das coisas que Deus faz sempre no meio do povo é milagres. Deus faz sempre milagres, sempre faz milagres. Nós escutamos de vez em quando as pessoas dizer que Deus não opera mais milagre no meio da igreja, e isso não é verdade, irmãos. Deus opera milagres sim, ainda continua operando e vai continuar fazendo. Deus sempre vai fazer milagre no meio do povo. Toda a história da Bíblia tem milagre no Velho Testamento, no Novo, e na história Deus vem fazendo milagres. Então Deus faz milagre no meio das pessoas, no meio da igreja. Hoje mesmo, irmãos, Deus está pronto para fazer milagres no meio de nós. Estava falando na escola dominical hoje, foi o nosso pastor Luiz Alberto, tivemos o privilégio de ser ensinado por ele, e uma das coisas foi sobre quando a mulher torna-se estéril e não tem filho. Na minha família, minha esposa não podia ter filho, foi um milagre de Deus, irmãos. Ela não podia gerar. Então nós somos testemunha viva dos milagres e outros mais, irmãos. E tem crente aqui que já viveu, viu quantos milagres, quantas curas, quantos livramentos, que nós sabemos que nós fomos livrados, e até ainda há outros que nós nem sabemos que fomos livrados e fomos. Você está vivo porque Deus ama você. Então o povo estava diante, saíram do Egito e estava próximo a entrar na terra. Eles estavam naquela região do que nós conhecemos hoje geograficamente, da Jordânia. Eles estavam mais ou menos naquela região ali. Não dá para saber o ponto exato, não é necessário isso, não é verdade? Mas eles estavam naquela região, pronto a adentrar a terra e tomar posse da terra, porque Deus prometeu que iria dar para Abraão a terra. Falou para eles de novo. É interessante como Deus faz promessa. Deus promete e depois fala de novo e reafirma a promessa. Eles estavam ali pronto. Deus prometeu a Abraão que ia dar, fazer uma nação e ia dar a terra. E eles foram, estavam de frente à terra lá, mas eles teriam que conquistar a terra. Tinha muitos gigantes, muita gente valente, guerreiros e gente má. Porque não era uma terra de gente que não era muito boa. Usando de eufemismo aí com os cananeus. Não era muito boa, para não falar outras coisas. Eles estavam diante da terra. Tiveram, como qualquer um de nós, durante a caminhada, muitos ânimos, mas também tiveram muitos desânimos. E Deus vai encorajar esse povo, por meio de Moisés. Deus fala a essa nação: olha, a terra que vocês vão passar a possuir é terra de montes e terra de vales. A terra onde vai cair chuva e vocês vão beber da água da terra. Uma das coisas que a gente quer falar, isso já entrando para o campo científico, de vez em quando nós escutamos falar que o planeta Terra pode secar e falta água. De vez em quando tem ameaça, mas isso tem uma teologia por trás. Eu pergunto: você acha que o planeta Terra vai faltar água? Será que vai faltar água? Olha, nós escutamos histórias aí que a Terra tem quantos milhões de anos? 100 milhões de anos, 200 milhões de anos. Até hoje chove e tem água. Como que vai faltar? Vai para onde essa água? Vai evaporar para onde? Então nós podemos dizer que não vai faltar água no planeta Terra. Não vai faltar. Você não vai morrer de sede. Não vai morrer de sede e também não vai morrer de fome. A terra que passais a possuir é terra de montes e de vales. Para quem conhece geografia, sabe que é uma região bem montanhosa, região, a região oriente, principalmente do povo de Israel ali. Lembrando, irmãos, que a Bíblia fala que um homem descia de Jerusalém para Jericó. Ele descia porque Jerusalém está mais alta do que Jericó. Ele foi apanhado no vale e lá sofreu aquelas agruras daqueles homens maus. Se não fosse alguém para ajudar, ele poderia ter morrido se não tivesse sido cuidado. Logo, irmão, nós encontramos a palavra cuidado nesse texto aqui. A terra que o Senhor teu Deus tem cuidado, os olhos do Senhor teu Deus estão sobre ela continuamente, do começo até o fim do ano. É interessante com relação à forma como que Moisés se expressa aqui, é que Deus iria cuidar daquelas pessoas o tempo inteiro. E ele usou a expressão
nós usamos aqui cronologia, a palavra cronologia, para contar tempo. Porque a gente marca esse tempo. Nós marcamos milênio, nós falamos, nós estamos no segundo milênio depois de Cristo. Né? Nós dividimos em centenas, são 100 anos, um século. Dividimos em dezena, dividimos em meses, em ano, em minuto, e assim sucessivamente, até em segundos, milésimos de segundo. Nós dividimos o tempo. E Deus respeita essas coisas da forma que o ser humano vive e diz: eu vou cuidar de vocês, para que vocês entendam, eu vou cuidar de vocês do começo do ano até o fim do ano. Ou seja, eu vou cuidar o ano inteiro. É uma palavra que você pode falar em qualquer data do ano. Eu vou cuidar de vocês o ano todo. A terra que vocês vão passar a possuir, nós já encontramos aqui um verbo, todo verbo indica ação. Logo eles iam possuir, iriam lutar. Ele deveria e precisaria ter ação. Vocês vão passar a possuir. Vocês vão passar a possuir. Verbo de ação. Vocês vão tomar a terra. É para vocês a bênção. Eu vou dar para vocês a terra. E vou cuidar. A terra tem montes, a terra tem vales. Aplicando aqui, irmãos, tem hora que na vida das pessoas e dos crentes é que nós estamos, todos nós passamos em situações que estamos nos vales. O vale é um lugar baixo, é um dos lugares mais baixos de uma região. De um lado montanha e de um lado outro. Você está no vale. Nós vamos aqui, irmãos, que o vale sempre representa dificuldade. Sempre representa uma necessidade. Lembramos que Davi, no Salmo 1, ele diz assim: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, tu estarás comigo. Então ele está com, Davi confirma dizendo: ele está comigo no vale. Se eu estiver embaixo, se eu estiver em baixa, em perda, eu crendo em Deus sendo dele, ele vai estar comigo no vale. Ele vai estar comigo no vale. Muitas vezes a situação, os irmãos usam essa palavra, irmãos, estou no vale. Às vezes são vales de várias situações. Às vezes é problema financeiro, está em crise, estava tão bem, e de repente agora está em situação difícil e não dá nada para mim. Pastor, está tudo ruim. Eu estou num vale. Esse dia falando com o irmão, ele disse: irmão, eu estou passando num vale. Olha, está difícil. A situação está ruim, irmão. E Deus diz: eu vou cuidar de você. Porque Deus, ele cuida das pessoas, de quem chega perto dele. É uma das promessas que Jesus fez à igreja, que os discípulos estavam preocupados. Ele disse: eu vou ascender ao céu, mas vou mandar um consolador para que esteja com você, um igual a mim, o Paracleto, porque eu também sou Paracleto. Jesus disse: se eu vou mandar um igual a mim, porque ele também é Paracleto, porque ele também era consolador. Ora, irmão, para consolar alguém que tem alguém morto em sua casa, como ele ressuscitou o filho da viúva de Naim, é porque ele consolou, fazendo o milagre e trazendo de volta a vida do filho da mulher de Naim, também de Lázaro. Só ele para dar consolos semelhantes a esse. Ninguém é igual a Jesus para consolar alguém quando está em situação difícil, visto que para ele nada é impossível. Então ele cuida, meus irmãos, quando estamos nos vales. Às vezes é dos financeiros, Deus vai cuidar de você. Às vezes é de situação, de questões difíceis assim, que não dá. Às vezes você não quer falar, mas você fala. Às vezes não é financeiro, mas é uma situação difícil. Deus disse: eu vou cuidar de você, meu filho. Eu estou no vale, meu Deus. Então eu cuido de você também no vale. É de dificuldade, às vezes de problema. Tem vale também espiritual. Às vezes a pessoa foi bem ali, né, crente, numa situação, louvou a Deus, serviu, e de repente enfraqueceu-se. Eu acho que eu não vou conseguir ser mais crente, Senhor. Está difícil demais ser crente. Tem muito problema. Tem problema, todo vale também. É outro tipo de vale. Eu já fui mais crente do que hoje. Deus quer dizer para você que ele cuide de você também nessas situações. Aleluia! Quantas vezes, né? O ser humano é assim, às vezes ele está na baixa, mas às vezes
Mas mesmo assim, quando alguém vai buscar o Senhor, Deus cuida. Deus cuida, irmãos. Agora vamos para o texto mais conhecido. Salmo 37. Confia no Senhor, faz o bem, e habitarás na terra verdadeiramente, e serás alimentado. Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Ele cuida de você no deserto, Ele cuida de você no vale, Ele cuida. Deus falou isso porque Ele ia cuidar do povo. O povo, será que eu vou vencer? Será que eu vou tomar mesmo a posse da terra? Será que eu vou conseguir, se o terreno é incerto? Deus vai cuidar de você embaixo, mas cuida de você quando estiver também nos montes. Os montes, eles também representam situações boas, situação que está boa em tudo, em todas as áreas da vida, e Deus cuida também. Veja que o Salmo 24 diz: quem subirá ao monte do Senhor? Quem subirá ao monte? Estou fazendo uma aplicação. Ou quem estará no seu lugar santo? A cultura antiga do povo hebreu usava muito monte, né? Quem subirá ao monte? O monte santo do Senhor. São várias expressões bíblicas. O monte santo do Senhor. Quem subirá? Aquele que é limpo de mão, puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade e nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Então Deus cuida de quem está embaixo. Às vezes Deus vai te levantar, irmãos. No meio nosso aqui que vê alguém numa situação de vale, Deus vai levantar. Você vai ver. Vai chegar o dia do testemunho. Não desista, vamos orando, servindo a Deus, seguindo os seus passos, confiando. A palavra é confia nele, porque amanhã é o dia do seu testemunho. Deus faz milagre. É bonito, irmãos, quando Deus faz milagre. Irmão, sabe, eu quero testemunhar. Deus fez isso comigo. Aleluia. Deus cuidou de mim quando eu estava triste. Deus cuida de todas as situações. Quando estamos também no monte, Deus também cuida. Inclusive, porque o ser humano tem uma tendência de se tornar arrogante quando está na situação, quando todas as situações são favoráveis, né? Tem alguns que é perigoso maltratar o outro, porque ele está numa situação melhor do que o outro. Ele vai querer, de repente, de vez em quando acontece, é difícil, ou não é fácil, porque está numa situação melhor, ele vai, né, se sentir mais do que o outro e até ferir o outro. Deus cuida disso também, até das arrogâncias. O Senhor cuida quando somos arrogantes, prepotentes e querendo ser maior do que o outro. O Senhor cuida também e vai tirando ali, né, aqueles carrapichos usados antigos das ovelhas, né? Muita situação, às vezes era para nós sermos, quando estamos, os corretos é sermos abençoados e abençoar o outro. É ser abençoado e abençoar o outro. Ser abençoado por nós, meio de nós, ser uma bênção. Porque foi essa palavra que Deus fez a Abraão. Abraão, tu serás uma bênção. Tu serás uma bênção. Quando Deus nos abençoar, quando Deus te abençoar, é para que você seja uma bênção para os outros também. Tem gente que não consegue, mas como é bonito quando alguém é abençoado e abençoa os outros em tudo. Às vezes, de repente, não é financeiro, mas a vida dele é uma bênção. Ele está no monte e Deus está cuidando dele. É engraçado como que Deus dá o dom. Nós estávamos vendo essa semana mesmo, Romanos 12, os dons de serviço, dentre eles os dons de ministrar,
nós estudamos esse texto, do ministro quer trabalhar para o Senhor, servir ao outro. Então você é abençoado e abençoa o outro. E estava pensando, como que tem gente que às vezes não tem muitas condições, como que ele consegue fazer algo e movimentar alguma coisa e ajudar muita gente? Não é Deus na vida de uma pessoa dessa? É claro que é. Ele é uma bênção, Deus cuida dele em todas as situações. E Jesus tratou disso desde o começo, porque ele sabia, irmãos, que Jesus conhece o ser humano muito mais do que nós mesmos. Ele sabia que o ser humano iria, no momento da vida, passar por algumas ansiedades. A ansiedade é uma das grandes doenças do mundo hoje. Quantos remédios não são tomados para a ansiedade? Irmão, Deus tem poder para curar as ansiedades. Confia nele. Para você nunca mais tomar remédio. Não somos contra remédio, não. Se precisar tomar, tem que tomar. Mas é uma bênção, irmãos, quando Deus fizer um milagre na sua vida e você jogar as cartelas de comprimido fora, aleluia, e poder vir para a casa de Deus, dando glória a Deus e aleluia, sem depender de remédio de ansiedade alguma, porque ele disse: eu cuidarei de vós. Não é Mateus 5 que Jesus fala: olha, não fique preocupado com o que vai acontecer amanhã, e nem com o que vai se vestir, e nem com o que vai comer. Não se preocupe com isso. Deus está cuidando de tudo. Não se preocupe com a comida, com a vestimenta. Olha os passarinhos. Eles não plantam, eles não fazem nada. Eu tenho lá na minha casa algumas plantas lá, algumas frutas. Os passarinhos vêm e comem. Eles nem plantaram. Quem plantou fomos nós. Deus cuida. Deus cuida de você em tudo, meu irmão. Confia nele. Ele vai fazer tudo o que precisa, tudo o que é necessário. O poder de Deus é grande, quando Jesus disse: eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Serás uma bênção, irmãos. O modelo de como deve ser crente está em Abraão. Abraão, tu vou fazer de ti uma grande nação, e tu serás uma bênção. Nós precisamos ser uma bênção, porque o mundo precisa de ouvir o crente abençoado. Meu irmão, muda a vida do ser humano, muda a vida de um lugar, muda o bairro. Quando alguém olha para o crente, ele tem uma palavra de Deus para falar, uma palavra de fé. O mundo precisa disso. As pessoas estão carentes, estão ansiosas, e nós, irmãos, a igreja de Deus, ela tem a palavra do Senhor, e sabe que há um Deus nos céus que cuida de tudo. É um Deus no céu que olha e conhece todas as pessoas. Meus irmãos, essa noite é noite do Senhor fazer milagre em nossas vidas, em áreas que nós precisamos. Então creia, confia no Senhor, crê nele. Foi essa palavra que Paulo falou na cadeia. Ele estava preso, não era ele para reclamar, porque ele estava preso pelo nome de Jesus. Mas quando alguém quis se matar, tirar a vida, Paulo disse ao carcereiro: não faça isso não. Não, lance essa espada fora. O que eu faço? Para não morrer, eu estou com medo e ansioso. Você está com medo e ansioso? Então confia nele, confia em Jesus, crê nele. Será salvo tu, e vai ser salvo a tua casa também. Meus irmãos, foi uma profecia tremenda, porque Paulo batizou aquele homem e batizou a família inteira. É Deus, irmãos, que faz milagres nas nossas vidas. Então precisamos ficar ao pé dele, porque ele cuidará de nós, como diz o texto, do começo até o fim do ano, do início até o fim do ano, de janeiro a dezembro, do começo até o fim. E quando virar o outro ano, ele vai estar conosco também, até o dia em que ele voltar nas nuvens para nos levar para as mansões celestiais. E assim diz a Bíblia: estaremos para sempre